Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, em nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez para termos uma conversa sobre o Evangelho do Senhor. Vamos aproveitar o nosso momento para pedir a Deus por todos nós que estamos nesta hora participando desse momento de oração. Vamos pedir ao Senhor que abençoe nossos lares, nossas famílias, nossos amigos, nossos parentes, todos aqueles que estão nos nossos corações. Vamos pedir a misericórdia divina que nos ampare sempre, nos protegendo, nos iluminando, nos fortalecendo. Que a paz do Cristo fique sempre conosco. Assim, nós vamos iniciar a nossa oração deste dia com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações, agora e por todo sempre, que assim seja. Então, queridos amigos, a nossa reflexão de hoje é do livro Pão Nosso, capítulo 23, e ele fala boas maneiras. Nós vamos então fazer uma reflexão sobre esta página que Emmanuel ele nos traz essas informações para a nossa reflexão e nós vamos aproveitar o momento para refletirmos aqui e agora, refletirmos juntos sobre esta questão das boas maneiras. Nós espíritas, nós sabemos que nós viemos do mundo espiritual, habitamos a Terra, para que possamos armazenar na nossa estrutura elementos que nos fortaleçam ao nosso crescimento, à nossa evolução, à nossa forma de caminharmos em direção à perfeição. Então, nós fomos criados por Deus, simples, sem conhecimento, para alcançarmos a perfeição. E a perfeição nós vamos conseguindo através das nossas encarnações aqui no planeta Terra. Então, nós chegamos aqui com uma tarefa, todos nós que encarnamos na Terra, viemos com uma tarefa. Cada um de nós temos esta tarefa para desenvolver. Para isto é feito um planejamento de tal sorte que aonde nós chegarmos, nós vamos encontrar dificuldades ou facilidades, mas para alcançarmos esse objetivo que nós trouxemos. Então, todos os elementos que estão para a nossa construção, nosso crescimento, eles vão estar naquele local aonde nós chegamos. Aquela família que nos receberam, aquelas famílias a família que nos recebe, ela tem naquele ambiente estrutura para trazer elementos que vão nos ajudar no nosso crescimento moral e espiritual. E nós, então, através do que nós vamos receber daquele grupo familiar, nós vamos, então, nos desenvolvendo. Mas como muitos de nós não reconhecem isso, nós, então, olhamos para os defeitos, as dificuldades que ali presentes estão, mas não percebemos o elemento principal que está nos movendo a fazer o melhor possível em benefício de nós. E este benefício de nós que nós vamos fazendo vai envolvendo os outros também. Então, quando ficamos só apenas olhando para o lado negativo, nós não conseguimos entender nem saber como é que nós vamos crescer nesse ambiente. Mas o ambiente é propício.
Deus não nos coloca assim aleatório no mundo, não. Nós estamos, cada um está no lugar certo. Então, nessa página, Emmanuel pega uma fala de Lucas, no capítulo 14, no item 10, no versículo 10, que diz assim: assenta-te no último lugar. Ou seja, quando você chega, você precisa se colocar ali como aquele que está ouvindo, que está procurando aprender, que está procurando se esforçar, para que você tenha essa oportunidade de evolução. Porque se chegamos nos lugares e já nos colocamos como nós é que sabemos tudo, nós é que vamos resolver tudo, nós é que somos os melhores, como é que nós vamos perceber as coisas importantes que estão naquele ambiente para nós aprendermos? Então, ele está nos colocando ali para que nós sejamos humildes. Nos colocamos nos lugares com humildade, com sentimento de aprender, não do maior, mas do menor, aquele que chegou para aprender, que automaticamente também vai ensinar, porque ele está naquele ambiente para fazer a mudança nele próprio e nos que estão em torno. E adiante, Emmanuel vai nos dizer o seguinte, ele vai trazer essa mensagem para que nós possamos compreender como se faz isso. E aí ele diz, o mestre, nessa passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Quando nós estamos no nosso ambiente familiar, a nossa família, ela vai começar, principalmente a nossa mãe, nossos pais, nossas mães, nossos pais, eles vão olhar para nós e vão vendo quais são as nossas necessidades, quais são as nossas posturas diante das coisas que nós estamos vendo ali enquanto criança. Porque nós estamos nesse novo momento, o momento de aprendizado. Nós estamos reaprendendo e aprendendo coisas novas também. Então, eles vão perceber se nós somos egoístas, se nós somos agressivos, se nós temos outras dificuldades. E eles precisarão tomar conta disso. Eles precisam olhar para nós e começar a nos educar. Aquilo que nós estamos fazendo de errado, eles vão começando a corrigir. Para quando nós chegarmos numa idade de 6, 7 anos, a gente já esteja dentro de uma estrutura que vai nos levar ao crescimento moral e espiritual. Então, nós aprendemos desde que nós chegamos. E depois que nós aprendemos, nós vamos acrescentando outros valores. Então, vejamos, às vezes, não nos damos muita atenção à criança. Porque dizemos, não, mas é criança, é criança, é criança. Não estamos vendo as dificuldades. Quando a criança chega, aquela criança chega um adolescente, você diz assim, não reconheço, não consigo reconhecer essa criança, que era tão dócil, era tão assim, e de repente virou essa situação. Por que será? Ali está começando o próprio espírito se colocando. Porque até os 7 a gente é orientado, ali tem chance de mudança, ali tem chance de fazer com que a criatura se transforme para melhor. E quando ele chega nessa idade de adolescência, o espírito, então, que está encarnado naquele ser, ele vai se posicionar. Então, dependendo do que ele aprendeu nesse espaço anterior, ele vai conseguir mudar essa questão
essa forma de agir dali para frente. Se ele aprendeu pouco, ele vai retomar ao que ele tinha antes que ele veio para corrigir. E não corrigiu, vai continuar fazendo as mesmas coisas. Ou até, às vezes, até pior. Então, há uma responsabilidade muito grande dos pais em relação aos seus filhos. Cuidar bem deles. Olhar para eles verdadeiramente. Não fingir que não está vendo nada. E achar que é assim mesmo. Porque se tiver esse pensamento, grandes dificuldades teremos no futuro. E aí não adianta reclamar que o mundo transformou. Uma família não conseguiu fazer com que aquela criatura conseguisse se modificar. Mas aí você vai me perguntar, mas e aqueles que os pais fazem tudo que é possível? E ele não se transforma. Ele fica, às vezes, aparentemente pior. Por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque ele quis. Orientação ele teve, cuidado ele teve, tudo ele teve. Mas ele quis tomar o caminho dele. Então ele vai enfrentar isso de uma outra forma, num outro momento. Mas os pais cumpriram o seu papel. Eles fizeram a parte deles. O coração desses pais está serenado, porque tudo que foi possível fazer para o bem daquele filho foi feito. Agora, quando não fazem, e se aparece essa situação, aí o que vai acontecer? Os pais também ficam sentindo-se culpados. E aí eles vão sofrer por aquilo que eles deixaram de fazer. Porque a vida é uma sequência. Nós estamos em plano material e em plano espiritual. E agora que estamos no plano material, vamos fazer o melhor que estiver em nós em direção ao próximo. E aonde nós estivermos, somos todos aprendizes. Estamos aprendendo uns com os outros. Então vamos fazendo esse exercício. Nós estamos na grande escola, que é a escola da vida. Ela está nos ensinando. E nós precisamos nos perceber diante de Deus, diante de Jesus, diante do nosso anjo guardião, e sempre nos lembrar da equipe espiritual que preparou o nosso caminho, que nos preparou para que estivéssemos aqui. Somos eternamente agradecidos. Vamos nos esforçar, porque Deus está conosco sempre. Nós precisamos estar com Ele. Então ele diz, certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. Então, não era só Jesus colocou essa postura, falou sobre esse tema, como se tivesse um banquete, uma festa. Você senta no último lugar e espera que o dono da casa lhe chame mais para frente, para que você não passe vergonha. Mas essa fala é uma fala para a nossa vida. Aonde a gente chega, a gente tem que chegar com humildade. Não com arrogância, nem achando, não, mas eu sei, então eu posso chegar lá e dizer tudo o que eu quiser e mostrar que eu sei. Todo mundo sabe muita coisa. E todo mundo também não sabe muita coisa. Inclusive nós não sabemos. Ninguém sabe tudo, não existe isso. Quando você chega num ponto que você tem, aqui eu sei, levanta os olhos e vê uma infinidade de coisa para saber. Muito mais para saber do que você sabe. Então temos que
ter essa humildade, esse sentimento de reconhecer o que sabe e reconhecer o que não sabe. Então tem que ter tranquilidade, calma, paciência. E então ele vai mostrando para nós qual é a atitude que nós precisamos tomar. A recomendação do Salvador presta-se a todas as atitudes em que nos vejamos colocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Então, se estamos diante de outras pessoas, vamos ouvir, vamos ter calma, vamos ter paciência. Mas quando a gente fala isso, ter calma, ter paciência, não é só no gesto, não. A mente tem que estar tranquila. Não fica assim, às vezes não fala, mas a mente está ali dizendo um monte de coisa, o contrário. E isso atrapalha. Às vezes, para andar para um lado, acaba andando para outro por causa dessa tensão que a pessoa que não tem a paciência de ouvir coloca no ambiente. Se alguém te penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe o que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Aquilo, a pessoa chega no lugar, já começa a fazer um monte de apresentação, às vezes não é ter nada a ver, mas ele chega ali e começa a dizer, não, eu aqui, eu sou tal. E as outras pessoas ficam, mas não era isso que nós íamos tratar, não era isso que a gente ia falar. Mas a pessoa chega e atrapalha, faz aquela confusão toda. Então temos que olhar no ambiente, chegar com tranquilidade, com muita tranquilidade. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou de reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia através do serviço constante. Quando ele traz essa fala, nós nos lembramos muito, às vezes, reuniões que vamos, com determinados assuntos que nós conhecemos muito, mas que chegamos lá, tem um monte de pessoas falando uma série de coisas. E a gente, às vezes, se empolga e começa a falar muito, e não dá chance para os outros, porque, como a gente sabe bastante daquele assunto, começa a falar muito. Então, é essa atenção que temos que ter. Temos que ter tranquilidade para ouvir o que os outros têm para dizer. Concordando ou discordando, não importa. As pessoas têm o direito de falar. Deixa ela falar. Se ela pensa assim, vamos pensar também. Vamos ver, será que está certo, não está certo? Segundo o entendimento que você tem, mas vamos ouvir. Vamos ter calma, vamos ter serenidade. É isso que ele fala, não chega lá e dizer, não, eu que sei, porque é assim, 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 assim. Tudo bem. Mas cada um está num patamar. Um está entendendo uma coisa de uma forma, porque ele está naquele nível de entendimento. O outro se entende mais, é porque já está no outro patamar. E aí ele tem uma visão maior, ele está olhando mais adiante, ele está vendo mais longe. Mas tem que ter calma, o outro aqui está caminhando devagar. Temos que ter a paciência. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Então, ele mostra o exemplo de Jesus. Jesus veio no caminho dos homens para cumprir a lei. E nós estamos aqui para cumprir também a lei. Cada um de nós precisa saber o que é que eu vim realmente fazer aqui.
quais são as minhas verdadeiras tarefas. Então, vamos percebendo que esse assunto me interessa, esse assunto eu preciso fazer e vamos seguir adiante. Não vamos desanimar. Não, porque eu queria fazer tal coisa, mas eu não consigo, estou fazendo aquela outra ali, mas não era bem isso que eu queria, e fica naquela dúvida. Para, ora, lembra-se de Jesus, acalma o coração e acalma a mente para poder perceber o que realmente é importante na vida para mim. E a partir desse momento, passa a clarear as coisas. Às vezes, a resposta daquela dúvida que temos vai vir de uma conversa qualquer, mas você precisa estar atento. Uma pessoa vai falar alguma coisa e você vai se reportar. Ah, então o assunto é esse. Então, você vai perceber que vai ser fácil resolver tudo aquilo ali. Mas quando a gente não tem a paciência de se acalmar, aí a gente fica naquela situação mais complexa, né? Porque quando a gente tem um problema, já aparece uma porção em volta. Então, vamos acerenar. O momento realmente é grave, mas nós precisamos acerenar o nosso coração. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição de quanto já tenham conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Então não vamos nos colocar em evidência, mas nos colocar junto do outro, do lado do outro, percebendo que todos somos iguais diante de Deus, que nos ama, que nos ajuda e que nos conforta no mundo. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, senão estabelecer mais fortes perturbações. Aí ele vai mostrar qual é o objetivo. O objetivo é ajudar, então você tem que fazer a sua parte. Eu quero ajudar, mas eu não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo. Ele se coloca em evidência, falando alto e mostrando saberes e tal. Mas aí foi lá para ajudar? A pergunta é essa. Então temos que saber qual é nossos objetivos nos lugares onde estamos. O que nós queremos lá? O que nós queremos receber? O que nós queremos doar? E se vamos com o objetivo de ajudar, temos que ter toda a paciência. Porque é nesse movimento de paciência que nós vamos ajudar. Mas eu falo, as pessoas não entendem o que eu falo. Vai falando. Um dia eles vão entender. Nem que você tenha ido embora e aí fulano falava tanto aquilo, era aquilo mesmo. Entendeu? Ficou a mensagem. Agora, se você ficar dando murro em ponta de faca, a pessoa ainda não entendeu. Ela precisa de tempo para aprender. E nós precisamos de paciência. Todo aquele que se interessa em ajudar alguém em alguma coisa tem que ter paciência para ajudar. Porque não é como nós queremos, é no tempo do outro. Tendo paciência. Como ele diz, impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, se não estabelecer mais fortes perturbações. Realmente. Porque aí entra no atrito e não vem a calma. Porque o objetivo não é ajudar. Então vamos lembrar. Vamos chegar para ser chamados para a próxima, para acolher e não ser expulso. Porque acha que sabe muito e acaba chegando lá e se perde. Qual era o objetivo? Era ajudar, então vamos fazer a nossa parte. É muito difícil, sim, é muito difícil. Mas então você não vai cumprir a sua tarefa, vai abandonar. Porque temos que fazer o sacrifício. E encerrando a nossa conversa de hoje, nós trouxemos um texto
de Dona Maria Dolores, que ele diz: nunca esmorecer, nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo, muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina, reconforta, na fé viva que te alcança. Entre as luzes da esperança, começa o reino do amor. Então vamos ter confiança em Deus, naquela tarefa que estamos fazendo, colocar no nosso coração o sentimento do amor, da esperança, da coragem. Vamos ajudar naquilo que podemos, com serenidade, nunca nos expondo e nos impondo ao saber dos outros, nem o que os outros pretendem e querem. Vamos pensar no nosso objetivo. Se o objetivo é ajudar, vamos nos fortalecer nesse momento para ajudar. Então, queridos amigos, queridos irmãos, agradeço a todos que estão conosco nesta hora para ouvir esta mensagem de Jesus. Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que tenhamos paz dentro de nós, harmonia na nossa vida, serenidade para ouvir, entendimento sobre a nossa vida, colocando os nossos objetivos, perguntando sempre o que faço nesse lugar, aonde eu quero chegar. Se eu estou aqui, eu vou chegar aonde? O que eu faço vai me ajudar no futuro? Ah, mas eu sou muito jovem, eu tenho muito para viver. É uma maravilha ter jovem e ter muito para viver. Mas é preciso colocar quais são os nossos objetivos, para que a nossa vida não seja à toa, não seja uma vida perdida. Que lá na frente a gente não possa dizer assim: porque se hoje eu tiver 20 anos, 30 anos, 17 anos, eu tenha tomado outro rumo. Mas você teve essa idade. E por que não tomou? Porque parou no tempo. E o tempo passou. E quando você viu, você já está com muito mais idade. E aí está meio perdido. Então vamos, desde cedo, colocar na nossa mente que nós precisamos ver os objetivos de nossa vida. E a sustentação do homem está em Deus, em Jesus, no Evangelho. É este grande prêmio que tem no nosso coração que Deus nos deu. Mandou que Jesus viesse para nos trazer a mensagem, para que pudesse nos fortalecer eternamente. Então vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus, vamos estudar os evangelhos e vamos seguir adiante. Diante de qualquer circunstância, o Senhor estará sempre conosco. Então nós vamos pedir a Deus e a Jesus que abençoe as nossas famílias, que abençoe o nosso planeta, que abençoe a nossa pátria, que nos abençoe aonde nós estivermos. Que essa mensagem do Cristo chegue sempre ao nosso coração e que nós possamos sempre estar diante do Senhor, louvando, agradecendo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações. E vamos encerrar a nossa conversa com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e por todo sempre, graças a Deus. Muito obrigada a todos, muita paz, que Jesus nos ampare e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.